Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, irmãos. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez. Depois desse momento tão gostoso de louvor, essa música tão bonita, essa segunda que eu não conhecia. Obrigado, Juliano e banda. Tem sido um tempo tão gostoso. Eu não sei quem acompanhou ontem o culto da Dia do Jovem Presbiteriano. Foi lindo. Banda Purpose cantou muito. O reverendo Hernandes trouxe uma mensagem linda sobre Maria, né, quando unge Jesus, 7 argumentos. Eita Deus, Fernandes, né? Essa semana para mim, queridos, foi uma semana muito especial. Eu estou de férias no Mackenzie, desde o dia 11 até o dia 30 de maio. Todo o Mackenzie está de férias compulsórias, é uma forma que a instituição achou de economizar dinheiro. É aquela férias que você não recebe, não goza, não tem os 33%, pelo menos não agora, só no final do ano, mas eu estou de férias. Mas muito embora de férias, foi uma semana de muito trabalho. Tive o privilégio de pregar 6 vezes em cultos online, aí em algumas mídias sociais. Escrevi 4 sermões, umas 5 pastorais. Então foi uma semana muito intensa. E trabalhei a semana inteira no Salmo 70, lendo, relendo, estudando, lendo comentários, escrevi todinho, 4 páginas, mas disse, não vou levar só a Bíblia, feito Hernandes, sem nenhuma anotação, e deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe aquilo que Ele colocou no meu coração. Então eu gostaria de, nesta hora, ler a palavra de Deus, nesse salmo tão precioso, que é uma oração. O título que eu dei para esse salmo é Oração do Pobre e Necessitado. Esse é o tema do nosso sermão nesta manhã. A oração do pobre e necessitado. Se você estiver copiando aí, anote, tema, a oração do pobre e necessitado. O salmo diz assim, praza-te, Salmo 70, praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa de sua ignomínia os que dizem, bem feito, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Ó Deus, mais uma vez, nós te pedimos, fala por intermédio da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, e que este texto tão curto tenha significado profundo na nossa vida nesta manhã. Que em primeiro lugar honre, exalte, glorifique o nome de Jesus. E abençoe, Senhor, fortaleça, anime, corrija, discipline a vida de cada um de nós. Fala, Senhor, por esse salmo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, esse salmo ele é atribuído a Davi. Estudiosos dizem que esse salmo ele foi escrito por Davi num segundo momento de perseguição, num segundo momento de luta que ele teve. Alguns dizem que o Salmo 40 Davi escreveu quando foi perseguido por Saul, e o Salmo 70 Davi escreveu quando foi perseguido por seu filho Absalão. Esse salmo está lá no Salmo 40, do versículo 13 ao 17. Salmo 40 é um salmo mais longo, de 17 versículos, e os últimos 5 versículos tem tudo a ver com o Salmo 70, com algumas variações. Lá no Salmo 40 ele diz, praza-te, ó Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E aqui ele diz, praza-te, ó Deus. Então ele muda a palavra que lá no Salmo 40 é Iavé, Senhor. Aqui ele usa Adonai, Deus. Tanto no versículo 1 quanto no versículo 5 ele diz, eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me. Lá é ó Senhor, apressa-te em valer-me. Estudiosos dizem que Davi faz isso porque ele fala o salmo de memória.
Se você perceber aí no título, está ao mestre de canto de Davi em memória, ou seja, ele fala o salmo de cor. E ele fala um salmo mais curto, porque estudiosos dizem que ele estava com muita pressa, estava numa situação de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. E naquela pressa, então, ele fala um salmo mais curto, ele só fala a conclusão do Salmo 40. E porque ele fala de cor, fala de cabeça, de memória, ele troca algumas palavras, trocando Yahvé por Adonai, Senhor por Deus. Mas na essência, o salmo tem praticamente os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma ideia, o mesmo conceito no final do Salmo 40. Esse salmo, queridos, é uma oração. E esse salmo faz parte de um grupo de outros salmos que são conhecidos como salmos imprecatórios. Do versículo 2 até versículos 2 e 3, nós temos aqui uma oração imprecatória, onde nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre ela. Esse salmo então é uma oração. E oração, queridos, segundo a grande maioria dos pesquisadores, dos estudiosos, oração tem a ver com total e completa incapacidade da nossa parte. Larson, escrevendo sobre oração, ele diz que oração é um atestado da nossa incompetência. Oração é uma declaração formal de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que eu não consigo. E porque eu reconheço a minha total e completa incompetência, incapacidade, eu oro. Claro que nós estamos falando da verdadeira oração. Não estamos falando daquela oração dos escribas e fariseus, que na verdade não era uma oração, era mais um relatório de boas obras, né? A oração dos escribas e fariseus: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, porque eu dizimo até o cominho, o endro, a hortelã, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Isso não é oração, isso é relatório de boas obras, que diante de Deus a Bíblia diz que não tem valor nenhum. Oração é esse reconhecimento da nossa miséria, da nossa incompetência, da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, da nossa total e completa dependência de Deus. Oração verdadeira, segundo John Bunyan, é aquela que não tem palavras, só tem gemido. Só tem gemido, só tem dor, só tem essa angústia profunda de alguém que está numa situação tão deplorável que nem consegue expressar, raciocinar, organizar palavras. E então ele só clama, só chora, só geme diante de Deus. O Salmo 70 passa por aí, essa oração do pobre necessitado. Versículo 5 diz: eu sou pobre e necessitado. Então eu entendo que aqui nós temos a oração do pobre, do necessitado. Mas é claro que Davi, ele não estava falando apenas da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia. Claro que sendo ele rei, ungido, sendo profeta de Deus, ele estava apontando para alguém que era maior do que ele, e para alguém que iria sofrer mais do que ele. Como o reverendo Amauri pregou semana passada no Salmo 69, Salmo 70 é uma continuação do 69 e vem nessa mesma ideia do servo sofredor, trazendo essa mesma ideia do lamento do Messias. Claro que Davi viveu uma situação de dor, mas ao escrever o Salmo ele está apontando para outro Davi, está apontando para Jesus Cristo, para o sofrimento, para a angústia e para a dor de Jesus Cristo. E então, querido, lendo esse Salmo algumas dezenas de vezes e lendo vários comentários, eu gostaria de compartilhar nesta manhã com você que me ouve, que me assiste, alguns princípios desta oração do pobre necessitado. O que a oração do pobre necessitado nos ensina? O que eu aprendo com esta oração? O que ela revela para o meu coração e para a minha alma? O que a partir desta oração eu tenho que praticar no meu dia a dia? O que ela vem corrigir na minha relação com Deus, na minha intimidade com Deus? De que forma eu posso aplicar esse salmo à minha vida pessoal, à minha vida familiar, à minha comunhão e intimidade com Deus, à minha vida devocional, para que a minha oração seja corrigida naquilo que está errada e seja corrigida e acertada, para que eu ore segundo os grandes servos de Deus da Bíblia oraram. Não uma oração farisaica, um relatório de boas obras, que de boas obras não tem nada, mas uma oração sincera e verdadeira, de alguém que se derrama integral e completamente
diante de Deus. Primeira coisa que a gente aprende nesta oração do pobre necessitado é que esta oração revela um clamor apressado de socorro pessoal. Esta oração revela um clamor apressado de socorro pessoal. O salmista diz: plaza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te preço, ó Senhor, em socorrer-me. Verso 5 diz: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Percebam, queridos, que o verso 1 e o verso 5 falam deste clamor, mas é um clamor apressado, é um pedido de socorro, é um clamor pessoal. Davi estava pedindo que Deus viesse de forma rápida, apressada, socorrê-lo. É um pedido para ele. Derek Kidner, comentando esse salmo, ele diz que no texto original não existe a palavra praza-te. A ideia do praza-te é a ideia do por favor. Não tenho praza-te. No texto original, literalmente ele está dizendo: vem depressa, Deus. Vem depressa, Deus. Ele não pede por favor. Ele entra direto na presença de Deus e diz: Deus, me socorre. Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, venha logo. Ele diz: apressa-te, Senhor, em valer-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. E no final ele diz: não te detenhas. Como quem diz: não pare. Venha correndo e não pare. Não dá tempo de parar. A ideia, meus irmãos, é uma ideia de desespero, de angústia, de alguém que está muito aflito, de alguém que está muito apertado, de alguém que está literalmente encurralado e vê o inimigo chegando, se apressando, e ele não tem para onde sair, e então ele grita pedindo: socorro, socorro, vem logo, não vai dar tempo. E é claro que aqui Davi está apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém, querido, sofreu mais do que Jesus. Eu olho para esse texto, para esses 2 versículos, e eu me deparo com Jesus no Getsemane. O Getsemane é a antecipação do sofrimento do Calvário. O Getsemane é uma antecena daquilo que ele iria sofrer horas mais tarde, quando tivesse pendurado naquela cruz. E ali no Getsemane, Jesus também faz um clamor apressado, pedindo socorro, socorro pessoal. Quando ele entra ali no Getsemane com os seus discípulos, e ele chama para mais perto de si Pedro, Tiago e João, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. E ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. E então Jesus, a Bíblia diz que ele coloca o seu joelho no chão, o seu rosto no pó, e ele clama. Estudiosos dizem que não era normal na cultura judaica as pessoas orarem de joelho. Quando alguém se colocava de joelho e botava a cara no pó, se inclinava, isso demonstrava tremenda humilhação, tremendo sofrimento, tremenda dor. E a Bíblia diz que Jesus ora, e eu não sei quanto tempo ele orou. Ele teve 3 momentos de oração. Primeiro, ele volta para os discípulos, estão dormindo. Ele volta a orar, volta para os discípulos, estão dormindo. Ele volta a orar uma 3ª vez, depois ele volta para os discípulos, e chega Judas com os soldados ali do Sinédrio, e Jesus é preso. Eu não sei quanto tempo durou, do momento que eles chegaram no Getsemane até o momento em que ele foi preso. Talvez 4, 5 ou 6 horas de oração. Chegou ali no início da noite e foi preso no meio da noite, quase no início da madrugada. Mas foram horas intensas, de um clamor apressado, pedindo socorro. A Bíblia diz que ele orava com tanta intensidade, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. E eu fui estudar esse fenômeno chamado hematidrose. Hematidrose é um fenômeno, segundo os médicos estudiosos, raríssimos de acontecer, mas que pode acontecer e que de fato aconteceu com Jesus, onde o sofrimento é tão grande, a angústia é tão profunda, o medo é tão intenso, que a pessoa ora com tanta intensidade que o seu corpo, os músculos do seu corpo ficam enrijecidos, eles ficam tão tensos que as fibras musculares começam a partir, começam a estourar nas regiões capilares, e porque começam a estourar essas pequenas fibras capilares, o sangue começa a sair, e ele se mistura ao suor, e então o suor misturado com o sangue, sai suor como se fosse gotas de sangue.
Queridos, o sofrimento de Jesus no Getsêmani foi tão intenso, foi tão profundo. Ele ali gemeu de forma tão angustiante. O momento de dor foi tão intensa que ele suou sangue por amor de mim, por amor de você, por amor de cada um de nós. Querido, a verdadeira oração é aquela oração que nos coloca diante de Deus, que nos prostra diante do Senhor, com esse clamor apressado, pedindo socorro pessoal. Quando eu entro na presença de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir socorro para a minha vida, é fazer aquilo que Isaías disse quando estava no templo. Estava ali o sacerdote, estava ali o homem de Deus, estava ali aquele que foi orar, porque havia um vácuo no governo, e nesse momento de vácuo ele vai ao templo para orar. Ele vai clamar para que Deus envie um outro rei, e ali ele tem uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, e quando ele vê a glória santa de Deus, ele cai prostrado diante do Senhor e diz: ai de mim, estou perdido. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 6, final do capítulo 5, ele diz: ai das nações, ai do Egito, ai dos sírios, ai disso, ai daquilo. Mas quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz: ai de mim. A verdadeira oração é quando eu chego diante de Deus e digo: ai de mim, tens misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Se Absalão era um inimigo feroz que queria destruir Davi, o nosso inimigo é muito mais feroz do que Absalão. Nosso inimigo, querido, são todos os principados e potestades das regiões celestiais. O nosso maior inimigo mora dentro de nós, chama-se pecado. Sim, chama-se pecado. E por isso, como Davi, e por isso seguindo o exemplo de Jesus, que nos representou ali no Getsêmani, tomando sobre ele todos os nossos pecados e iniquidades, e naquele momento em que ele assume a nossa culpa, em que ele se faz maldito em nosso lugar, ele clama numa oração intensa de desespero, dizendo: Senhor, tem misericórdia, vem depressa, socorre-me, Deus. A oração do pobre necessitado, ela revela esse clamor apressado de socorro pessoal. Incrível que no final da oração, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem, conforta Jesus, e ele se levanta e sai dali restaurado. Aquele que estava em profunda agonia, aquele que diz que a sua alma estava profundamente triste até a morte, levanta-se dali como um vencedor. Ele derramou a sua alma diante de Deus. Quando os soldados chegam, perguntam por Jesus, ele diz: sou eu. Se sou eu que vocês querem, deixe os outros ir embora, não façam mal para eles. E ele se entrega voluntariamente àqueles soldados. E ele vai para um julgamento infame, um julgamento injusto, e depois ele vai para ser pendurado na cruz. Queridos, quando nós derramamos a nossa alma com essa intensidade diante de Deus, quando nós choramos diante do Senhor, a ponto de nossas roupas ficarem encharcadas de suor, pode ter certeza que quando a gente se levanta, a gente já não será a mesma pessoa que entrou na presença de Deus. Mas a segunda lição que eu vejo nesse texto é que a oração desse pobre necessitado, ela não apenas revela esse clamor apressado de socorro pessoal, mas em segundo lugar é uma súplica por justiça contra os seus adversários. A segunda lição nos versículos 2 e 3 é uma súplica, é um clamor para que Deus faça justiça contra os seus adversários. Ele diz: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Queridos, aqui Davi não está clamando, não está suplicando, não está pedindo, digamos assim, uma justiça pessoal, não é vingança pessoal. Não, Davi não queria uma vingança pessoal, ele não era alguém com o coração cheio de egoísmo, de maldade, que diante do seu inimigo ele clama por uma vingança pessoal. Isso aqui é uma oração imprecatória.
André Sanches, comentando esse texto, ele diz que o que está por detrás deste salmo e dos outros salmos imprecatórios é um desejo pela justiça de Deus, manifestada na vida dos seus inimigos. Davi e tantos outros que fizeram orações imprecatórias, eles não estavam preocupados com ele, mas estavam preocupados com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com a honra de Deus. Quando ele faz esta oração, ele está pedindo que Deus julgue, que Deus retroceda os seus inimigos, que Deus faça-os envergonhá-los, que eles sejam derrotados. A ideia de ignomínia é a ideia de uma desonra pública. Davi está dizendo que eles retrocedam, que eles voltem atrás, que eles sejam derrotados publicamente, e derrotados publicamente eles sejam envergonhados, para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado. John Piper, falando sobre esta oração imprecatória, ele diz que o desejo de Davi é entregar os seus inimigos nas mãos de Deus, na justiça de Deus, e deixar que Deus faça justiça. Deus vai decidir o que vai fazer com eles, ou vai puni-los, castigá-los e destruí-los, ou vai trazê-los ao arrependimento. Quanto a nós, diz John Piper, enquanto isso não acontece, a gente cumpre o mandamento de Jesus que diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Nós temos que entender, queridos, que a justiça aqui tem a ver com a justiça de Deus, tem a ver com a justiça final de Deus, tem a ver com o juízo final de Deus sobre toda a humanidade. Nós temos que entender aqui que, à luz da palavra de Deus, aos olhos de Deus, todos nós éramos inimigos. Todos nós éramos adversários, todos nós estávamos em pecado, todos nós estávamos debaixo de juízo. A Bíblia diz que quando Deus nos amou, nós ainda éramos inimigos de Deus, nós ainda éramos bastardos, filhos das trevas. Mas aí Ele envia Jesus, o mesmo que gemeu no Getsêmani, é aquele que pendurado na cruz, cumpre a justiça de Deus. Para que agora a justiça de Deus seja aplicada, derramada sobre aqueles a quem Deus quer. E aí então a uns Deus salva, a outros Deus condena. Mas aí cabe ao escrutínio de Deus, não a mim, não a você. É Deus quem vai fazer esta justiça, é Deus quem vai exercer este juízo. Enquanto Deus não exerce o seu juízo final, todos nós estamos debaixo de juízos parciais de Deus. Quinta-feira, o reverendo Herbert estava falando na conferência Cultura Cristã Online, e ele falava sobre os juízos de Deus, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: durante muito tempo Deus tem exercido juízos parciais, endemias, pandemias e tantas outras manifestações do juízo de Deus, e todos esses juízos, eles alcançam tanto bons quanto maus. Da mesma forma que a graça comum é para bons e maus, é para justos e injustos, da mesma forma que Deus faz o sol nascer sobre aquele que é bom, a chuva vir sobre aquele que é bom e também sobre aquele que é mau, os juízos parciais de Deus também alcançam bons e maus. Essa pandemia de Covid-19 não é só para os ímpios, é para todos. Qualquer um de nós podemos pegar, qualquer um de nós podemos adoecer. Sexta de manhã eu estava numa devocional com o pessoal do Mackenzie Soluções, e o nosso irmão presbítero Valdomiro, lá da igreja presbiteriana Jardim de Oração de Santos, disse: pastor, ore por mim, pela minha irmã, porque eu acabei de receber a notícia que meu cunhado faleceu, presbítero de uma igreja lá no Nordeste. Mais novo do que ele, 50 e poucos anos de vida, foi acometido do Covid-19 e morreu. Ele é crente, irmão nosso, mas ele está debaixo do juízo parcial, e o juízo parcial de Deus alcança tanto bons quanto maus, salvos quanto não salvos. Quantos cristãos já morreram? Quantos outros estão doentes? Eu, quando fiquei sabendo que a família do Ronaldo Lidório estava com Covid-19, ele, a esposa e os filhos, falei: meu Deus, de novo. Por que eu não pego? Não é porque eu sou melhor do que ele, não é porque ele é pior do que eu, é porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus motivos, e Ele se glorifica num, permitindo a doença, e Ele se glorifica no outro, não permitindo a doença. Ele é glorificado num, permitindo a doença e morrendo, e Ele é glorificado no outro, permitindo a doença e curando, e noutros nem sequer a doença se manifesta. É assim que Deus age. Nos juízos parciais de Deus, todos nós estamos sujeitos a ter ou não ter, a pegar ou não pegar.
Mas aí Heber conclui dizendo: mas no juízo final vai haver uma distinção. Aí Deus vai mandar com que os seus anjos separem as ovelhas dos cabritos. E vai colocar as ovelhas à sua direita, e os cabritos ou os bodes à sua esquerda. E vai dizer às ovelhas: vinde benditos de meu Pai. Sabe por quê, queridos? Porque no juízo final, todos nós estaremos cobertos por essa justiça de Cristo, derramada na cruz do Calvário. Quando Cristo vai à cruz, derrama o seu sangue, Ele cumpre para com Deus a justiça, Ele aplaca a ira de Deus. E agora Deus que foi justificado, agora Cristo que nos justifica pelo seu sacrifício, Deus pega esta justiça de Cristo e aplica sobre aqueles a quem Ele escolheu, a quem Ele elegeu para a vida eterna. E estes que foram eleitos de Deus, não por mérito nosso, mas por graça do Senhor, vão ser distinguidos no dia do juízo final. Aqueles que foram salvos, lavados no sangue do Cordeiro, Deus justificou. Aqueles que não foram salvos e não lavados no sangue do Cordeiro, Deus vai justiçar. Uns são justificados, outros são justiçados. Os salvos foram justificados, mas os não salvos vão receber a justiça, o juízo, pelos seus pecados, por não terem aceitado a salvação em Cristo Jesus. Então esta oração imprecatória não é uma oração de vingança, não é uma oração porque queremos destruir os inimigos, mas é uma oração no sentido de que eles sejam envergonhados pela justiça de Deus, eles retrocedam, porque se Deus agir, eles vão retroceder, se Deus agir, eles podem se arrepender. Profeta Ezequiel ou Jeremias, no capítulo 33, versículo 11, ele diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, Ele não quer condenação do ímpio, Ele quer que todos se arrependam, e Ele diz: convertei-vos, convertei-vos, povo meu, convertei-vos. Esse é o desejo de Deus. E enquanto Deus não cumpre completamente este decreto dele, esta obra dele, a mim e a você compete amarmos todas as pessoas. E mesmo aqueles que são nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que zombam de nós, nós temos que amá-los. Eu estou no Mackenzie há 23 anos. E quantas vezes eu já fui humilhado no Mackenzie? Quantas vezes pregando no culto no Rui Barbosa para 600, 700 alunos do colégio. Muitos deles zombaram, viraram as costas em atitude de protesto, olhando para o fundo. Eles eram obrigados a ir, porque é um tipo de culto de portas fechadas, mas eles não aceitavam. Quantas vezes pregando eu ouvi alguém dizer: cala a boca, padre. Quantas vezes eu ouvi dizer: eu quero o diabo mesmo, não quero essa história de Jesus. Zombando, nos humilhando porque somos cristãos. Mas eu me lembro de uma madrugada na capela, numa das nossas vigílias altas horas com Deus, por volta de 5h15 da manhã, depois que estávamos terminando, abrimos para um momento de testemunho. E estava lá entre nós uma moça. E aquela moça pediu a palavra e disse: eu queria dar um testemunho. E ela disse: eu fui aluna do Mackenzie desde a educação infantil até o ensino médio. Estudei aqui durante muitos anos. Conheço o pastor Carlos Henrique desde que ele entrou aqui em 1997. Muitas vezes fui no culto que eles faziam na Páscoa, no Dia das Mães, no auditório Rui Barbosa, e zombei dele. Virei o rosto. Falei palavras de ordem. Saí daqui com o coração amargo, azedo contra esta instituição. Mas algumas semanas, meses depois, Deus usou a mensagem que eu ouvi aqui no Mackenzie para transformar o meu coração. Aquelas aulas de ensino religioso, aqueles cultos no Rui Barbosa, foram instrumentos que Deus usou para me transformar. E eu estou aqui hoje para dizer que eu sou crente, lavada no sangue do Cordeiro. E eu queria, pastor Carlos, pedir desculpa, perdão para o Senhor, por todas as vezes que eu amaldiçoei no meu coração. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Aquela madrugada foi tão tremenda, foi tão linda. Nós tínhamos ali umas 90 pessoas, todos chorando, porque Deus pode transformar corações duros, corações de inimigos em amigos, de bastardos em filhos.
Então uma oração imprecatória é aquela que clama para que Deus faça justiça, para que Deus quebrante o coração do ímpio, para que Deus arrebente esse coração duro, traga o arrependimento, que ele retroceda, reconheça o seu pecado, se arrependa dos seus erros, confesse a sua maldade, se prostre diante do Senhor e diga: eu sou crente em Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, concluindo, o salmista vai nos ensinar que esta oração do pobre necessitado não é apenas um clamor apressado de socorro pessoal, não é apenas uma súplica por justiça contra os adversários, mas em terceiro lugar é um pedido de regozijo para os fiéis. Ele diz: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. O salmista aqui clama pela sua própria vida, pede socorro, clama pela justiça de Deus em favor de seus inimigos, mas agora ele clama em favor dos fiéis, dizendo que os fiéis, aqueles que te buscam, aqueles que amam a tua salvação, se rejubilem, se regozijem em ti, que eles digam sempre: Deus seja magnificado. Perceba, queridos, que aqui o pedido não é mais por socorro, o pedido não é mais contra o inimigo. Perceba que aqui os problemas acabaram, aqui cresceu Deus. Deus é exaltado, Deus é glorificado. O pedido não é que eles sejam livres do mal, o pedido não é que o inimigo não venha, o pedido não é que você não morra de Covid-19, o pedido não é que você não tenha câncer, ou não tenha outra doença qualquer. Não, o pedido não é por livramento de problemas circunstanciais, de males circunstanciais. Não, o problema aqui, o tópico aqui, o foco aqui, é que as pessoas encontrem regozijo, alegria, prazer, felicidade, contentamento, satisfação em Deus. Em Deus. Deus tem que ser a nossa alegria, Deus tem que ser o nosso contentamento. Na devocional do reverendo Juliano esta semana, ele falou lá em Filipenses 4, versículos 11, 12 e 13, e ele falou exatamente isso, de Paulo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele diz: eu aprendi a viver contente. Eu acho que ele estava falando dele, assim como Paulo aprendeu, ele disse: eu também aprendi. Sim, queridos, nós temos que aprender a viver contente, não pelo que temos, não pelo que não temos. Nós temos que aprender a viver contente, não porque estamos bem, ou não porque estamos mal. A nossa alegria, o nosso contentamento não pode estar em coisas, em circunstâncias, em pessoas. A nossa alegria tem que estar em Deus. Por isso ele diz: folguem e em ti se rejubilem. Nosso regozijo está em Deus, na pessoa de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus vai fazer. Está na obra da cruz, na obra da cruz. Quando nossa alegria está em Deus, está em Jesus, não importa riqueza ou pobreza, não importa saúde ou doença, não importa elogio ou humilhação. Como diz Tim Keller lá no Ego Transformado, nós fomos esvaziados dessas coisas todas. Agora a minha identidade está em Cristo, o meu significado está em Cristo, a minha felicidade está em Cristo. Se eu morrer de Covid-19, eu morro feliz. Se eu morrer com 90 anos de idade, velhinho, pegou joelhos trôpegos, eu vou morrer feliz. Porque não são as circunstâncias, não são as coisas que vão nos dar regozijo, alegria, prazer, mas aquilo que nós já temos. Deus, nós já temos isso, nós já encontramos isso. Nós já estamos cheios do Espírito Santo. Nós já temos essa experiência de uma vida nova. Nossos olhos já não estão fixados aqui na terra, mas na eternidade. A gente caminha aqui com os pés no chão. Somos peregrinos numa terra estranha. Somos como o povo de Israel caminhando no deserto, mas com os olhos na terra prometida. Nossos olhos já estão na Jerusalém. Nosso coração já está na Jerusalém. Nosso corpo está aqui, estamos de passagem, numa vida transitória e passageira, como forasteiros e peregrinos numa terra estranha. Mas como diz o poeta, é para a pátria santa que nós estamos indo. Celeste pátria, sim, é para onde vou.
Então, uma oração, querido, uma oração verdadeira, uma oração do pobre necessitado. É esta oração que clama por socorro pessoal, clama um clamor apressado. Esta oração que suplica pela justiça de Deus contra os adversários. E esta oração que pede regozijo para os fiéis, mas não regozijo para ter coisas, não regozijo para ser privado de males, mas regozijo em Deus, por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Quem é o pobre necessitado? É Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pobre. A Bíblia diz que Ele se fez pobre por mim e por você. Ele que era dono de tudo, Ele que era o Senhor de todas as coisas, Ele abriu mão temporariamente disso. Paulo diz que Ele se esvaziou, não teve por usurpação o ser igual a Deus, se humilhou, foi reconhecido em figura humana e como homem foi humilhado, tornando-se servo e obedeceu até ir à morte, morte de cruz. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele é o verdadeiro servo sofredor, o verdadeiro pobre necessitado, aquele que clama esse clamor apressado de socorro pessoal. Aquele que suplica por justiça, na verdade ele faz justiça, sendo humilhado e ultrajado na cruz, zombado, cuspido, pendurado naquele madeiro, maldito por minha causa e por sua causa. Ele não se defende. Aquele que acalmou tempestades, aquele que curou enfermos, aquele que devolveu a visão aos cegos, aquele que disse ao morto ressuscita e sai para fora, aquele que multiplicou pães, ele não se defendeu. Por quê? Por que ele não se defendeu? Porque ele se entregou aos seus algozes, porque ele se deixou prender por aqueles soldados do Sinédrio, porque se deixou humilhar, cuspir, bater, porque ele disse: o Filho do Homem não veio para julgar, mas para salvar. Eu não vim para condenar, eu vim para trazer salvação. Por isso ele se entregou. Ele disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria uma legião de anjos que pelejariam por mim. Ele disse para Pilatos: se eu quisesse, os meus ministros me defenderiam, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para cumprir a justiça de Deus, para que na minha morte Deus seja justificado e vidas possam ser salvas, transformadas, lavadas e purificadas no meu sangue. E aí então, queridos, ele é aquele que clama para que encontremos regozijo nele. Antes de expirar, ele diz para o ladrão do seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É em Cristo que nós encontramos regozijo, é em Cristo que nós encontramos prazer. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e com pandemia ou sem pandemia, com doença ou sem doença, com riqueza ou na pobreza, que nós estejamos sempre felizes, contentes, satisfeitos em Deus. E que a nossa oração seja sempre esta oração sincera, de entrega, de quebrantamento, essa oração apressada, pedindo socorro, clamando pela misericórdia de Deus. Quanto aos nossos inimigos, vamos amá-los e orar por eles, pedir que Deus tenha misericórdia e os alcance, assim como alcançou a mim e a você, porque eu também era inimigo. E quanto aos fiéis, que Deus nos dê a bênção de nos regozijarmos nele. Deus nos abençoe. Amém.